Bom dia. Bom dia. Mais um dia juntos com esse propósito de estudar essa oração do Pai Nosso, os nossos 40 dias de oração, e que caíram exatamente no tempo dos 40 dias aí da quarentena, né? Que acaba não sendo 40 dias, mas convencionou esse nome quarentena. E tem sido um tempo de aprofundar mais nessa oração e descobrir que ela é muito maior do que a gente recitava até agora, né? Bom dia, Edwin, Ana, aos meninos, Lisete, bom dia. A Cris de Indaial, a Raquel também, Ritinha, sejam bem-vindos. Começando mais esse dia e imaginando que o Senhor tem algo preparado aí para nós nesse dia, né? E cuidando também do nosso coração para fazer essa oração, né? Mais esse dia, né? Uma oração que tem que ser diária, né? E nós estamos orando nessa semana com mais profundidade para livrar, né? Livra-nos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou do maligno, como algumas traduções trazem. Eliane, o Valmir e também o Luiz Carlos, que bom, sejam bem-vindos também. A Mali e o César, né? Também sejam bem-vindos. Noemi passou ali, né? Que Deus esteja abençoando. Rudibete e Silene, que bom que vocês estão também aí conosco, né? Um bom dia a todos. E nesse dia em especial, nós vamos pensar um pouco mais sobre essa luta que existe entre a carne e o espírito. E todos sabem que todos experimentam essa luta todos os dias, né? Não sei qual é a sua opinião. Oi, Leila, Lourdes, Ivanor, sejam bem-vindos também. Adelino, né? Aqui. Adelino, Ruth, Fortunato, Mariângela, Tânia, Dimitri, Leila, Tânia, Silva e o que faltou aqui é Noemi e o Jorge. Tá, Noemi e Jorge, sejam bem-vindos, viu, queridos? Toninho e Mariângela também entrando. Alane, bom dia. Marta, oi. Que bom, Marta, tá aqui com a gente ter esse tempo especial também. E hoje nós vamos tratar dessa luta interna que nós temos, né? Nessa batalha contra a tentação e o desejo que sejamos libertos do mal, né? O Stevens e a Dani e o Noah, sejam bem-vindos também. Não sei qual é a sua opinião, mas o título de hoje tem a ver com essa luta, né? O UFC. O UFC é essa ideia de uma arena onde dois lutadores têm a liberdade de lutar todas as artes marciais que eles conhecem, não há nenhum tipo de regra que não possa ser usada uma ou outra, todas podem ser usadas, e então o lutador mais preparado, o que conseguir nocautear o outro, ele vence. Antigamente era o boxe, né? Quem não assistiu, aí começa a denunciar a idade, né? Muhammad Ali, né? Os Mike Tyson da vida, né? E hoje, alguns outros heróis das arenas. Não sei qual é a sua opinião a respeito disso, mas essa não é a questão. A questão é que existe uma luta, né? Um MMA, um UFC interno dentro de nós, que acontece todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Somos alcançados pela graça, e isso é um favor não merecido da parte de Deus,
que na pessoa de Cristo foi lá no Calvário e resolveu essa pendência que tínhamos com Deus e pagou um alto preço. Mas isso não significa que não tenhamos mais ainda a influência do pecado. A Bíblia vai nos ensinar que na cruz Jesus pagou o preço que o pecado nos imputava de nos levar à morte eterna. Então nós não temos mais essa dívida com relação ao pecado e com relação a Deus. Mas isso não quer dizer que o pecado não tem influência sobre nós. Ele não tem mais domínio no sentido de que nós estávamos escravos do pecado, não tínhamos como satisfazer a Deus em nada. Por quê? Porque estávamos totalmente mortos para nos nossos pecados e delitos. Mas por causa da morte de Cristo, que nós comemoramos no domingo de Páscoa, esse domingo agora, nós entendemos que fomos libertos pelo sangue de Jesus. E essa liberdade que Cristo nos dá é que nos faz, então, não estar dominados, presos, escravos, mortos, não tendo reação contra o pecado. Agora nós podemos reagir, sim, podemos lutar contra ele. Algumas vezes seremos vencedores, outras não, mas isso não significa que nós somos derrotados. A nossa vitória já está em Cristo Jesus e ela será completa na sua vinda quando o nosso corpo for glorificado e assim não haverá mais guerra dentro de nós, porque em Cristo estaremos vivendo eternamente. Mas enquanto isso não acontece, qual é a nossa postura diante do pecado? Qual deve ser a nossa postura dentro do inimigo que está dentro da gente? A Bíblia vai dizer que a natureza humana, né, essa natureza pecaminosa ainda habita em nós. E esse velho homem está sempre aí numa luta conosco. E eu gostaria então que a Cris nos ajudasse, lesse hoje esse devocional que vai nos ajudar mais um pouco a entender como é que funciona essa luta contra o pecado e a nossa postura diante dele. Estamos no propósito 5, buscar satisfação na vida. Hoje é o dia 4, o UFC do cristão é o título e a página é a página 81. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5, 16 a 18. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Significa ser dominado pela palavra de Deus. Quando a palavra nos domina, o Espírito nos controla. John MacArthur. Você já viu a esquete O Banco? Nela, o personagem carrega consigo um banco que representa o controle da sua vida. Esse banco é onde ele senta para tomar todas as decisões. O personagem decide entregar o banco das decisões para Jesus Cristo, porém, toda vez que surge uma tentação, ele o toma de suas mãos e decide fazer a coisa errada, agindo pelos impulsos da carne. Uma escolha precisa ser feita. Há somente duas maneiras de andar aqui na terra, na carne ou no espírito. Não existe meio termo. Há uma batalha interna no cristão, uma luta entre a carne e o espírito, a velha e a nova natureza. O espírito e a carne têm desejos diferentes, e é isso que gera o conflito. Essa luta é ilustrada de várias maneiras. Wiersbe apresenta a ovelha e a pomba como animais limpos que evitam a sujeira, e o porco e o corvo como animais sujos que gostam de imundícies. A velha natureza é como o porco e o corvo, e a nova natureza como a ovelha e a pomba. O texto bíblico em destaque de hoje nos faz pensar que andar pelo Espírito não é algo que acontece no modo automático. A vida guiada pelo Espírito é uma vida de conflito, um constante combate com as velhas formas da carne que continuam a tentar e seduzir o crente. Existe uma frase de Martinho Lutero que diz:
Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Para entender um pouco melhor o contraste que há nessa luta, veja a lista dos desejos de cada lado. Desejos da carne: prostituição, adultério, sexo antes do casamento, impureza, imundícia da mente e do coração, lascívia, indecência, sensualidade, idolatria, feitiçaria, todas as práticas de ocultismo, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, paixão partidária, invejas, bebedices e glutonaria. Desejos do espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nessa luta do UFC, do cristão, há somente um vencedor. Qual tem sido o vencedor na sua vida? Que Deus nos ajude a andar no Espírito todos os dias, que possamos ser exemplo através da nossa conduta diária, que nossos ouvidos estejam sempre sensíveis a ouvir a voz do Senhor e que Ele possa governar cada área de nossas vidas. A pergunta de hoje: Deus precisa sentar no banco das decisões da nossa vida. Precisamos abandonar os desejos da carne e viver os desejos do Espírito. Que tal orar sobre isso agora? A Max, que fez esse devocional que é dessa semana sobre a tentação, ela usou aqui Martinho Lutero, e eu queria começar por ele, né? Dizendo que ele imaginava que nas águas do batismo o velho homem teria morrido, mas descobriu que o infeliz sabia nadar. Ele fala essa frase que nos fortalece cada vez mais o que a Bíblia diz. Muitos cristãos acreditam plenamente que depois do batismo, naquele momento ali, eles saem purificados e santos. Eu me lembro de quando fazia devocionais e também fazia preparação para o batismo, discipulado para o batismo nos adolescentes na PIB em Curitiba. Eu sempre dizia para o pessoal: olha, o batismo não tira pecado. Se você entrar pecador aqui, você não vai sair santo, você vai sair um pecador só que molhado, porque o pecado não é tirado pelo rituais que a gente faz, né? Durante muitos anos a gente acreditou nisso, muita gente acreditou nisso, mas o que tira o pecado é o sangue de Jesus Cristo na cruz. E o que tira os pecados é confissão e perdão de Deus. O pecado maior, que era andar sem Deus, que nos levava ao inferno, o não crer no sacrifício de Cristo e não aceitá-lo como nosso Salvador, não reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, para salvar-nos desse pecado que era exatamente não crer em Jesus, não crer na salvação em Cristo, nós não temos mais. Então nós não temos esse problema, mas nós temos outros problemas, por isso que a gente chama de pecado e pecados. O pecado que nos levava para o inferno é exatamente não crer na obra de Jesus Cristo e não depositar a nossa vida a Ele, por isso fé e arrependimento. Mas o que nos mantém em santidade, em proximidade, em relacionamento intenso com Ele, é exatamente livrar-nos dos pecados. E esse é o grande problema nosso, são os pecados, porque eles estão em nós, estão agindo sempre em nós. Por isso que Martinho Lutero vai dizer, ele sabia nadar, porque ele reconheceu e percebeu claramente na vida dele que o justo viverá pela fé, e foi toda essa dinâmica que aconteceu na Reforma Protestante. Ele percebeu que, por mais que ele lutasse com penitências, fazendo alguns rituais, os rituais e sacramentos que lhe eram exigidos, ele não conseguia receber o perdão, ele não conseguia se sentir perdoado. Ele só realmente se sentiu perdoado quando entendeu a graça e reconheceu a graça na sua vida. A graça é esse favor imerecido de Deus
do seu Filho Jesus morrendo no meu lugar e no seu lugar lá naquela cruz. Isso é graça. Não tinha nem o mérito nosso. E a salvação vem através dessa graça mediante a fé e arrependimento. Mas só que ele percebeu na vida dele que havia ainda atitudes de velho homem agindo na vida dele. E aí é que entra a nossa postura. Qual deve ser a nossa reação diante disso? O texto que a Max escolheu para falar sobre esse tempo, né, de hoje, do UFC, dessa luta interna, é um texto apropriadíssimo, um texto que revela muito do que nós somos. Nós temos internamente, você e eu tenho falado aqui durante essa semana, a sinceridade que a gente precisa ter diante de Deus. Não esconda-se atrás de autocomiseração. Foi o diabo que me tentou. Não se esconda atrás de colocar a culpa no diabo. Você tem que começar, e eu temos que começar a ter uma postura muito clara diante do pecado e do diabo. Não, isso realmente eu desejo, eu tenho vontade de fazer. Isso aqui é a minha luta interna. E eu preciso, então, dar uma atenção especial. Veja que ontem nós falamos sobre a vigilância que a gente tem que ter, né? A confiança que a gente tem que ter e a resistência que a gente tem que ter, né? Diante dessa tentação. O texto bíblico lá que vai dizer a respeito de que aquele que está em pé cuide para que não caia, mas não vai haver uma tentação que não seja humana, mas Deus dará, a gente deve confiar que Deus é fiel e que não permitirá uma tentação que seja além das nossas forças e dará com ela também o seu escape. Então essa postura de resiliência, de resistência diante do pecado e não aceitá-lo como pecado de estimação. E você sabe que pecado de estimação é assim. A gente na frente dos outros, a gente diz que ele é horrível. Mas quando a gente chega em casa, a gente abraça e beija. E às vezes até chama porque a gente tem saudade dele. É aquele cachorro que para os outros a gente diz que ele é horrível, né? O gato a gente diz que é horrível. Os pets. Mas quando chega em casa, a gente se aninha nele. Quando ele chega, a gente dá carinho e atenção. É essa dimensão que a gente tem que ter, não pode ter com relação ao pecado. O pecado é um inimigo que deve ser tratado como inimigo. A gente não pode fazer pazes com ele. E aqui o texto está dizendo exatamente isso. Por quê? Porque ele está dentro da gente. Tem uma figura muito interessante no livro do Billy Graham, Espírito Santo, Deus que habita em nós, e ele usa uma analogia muito interessante. Eu não sei se ele viveu essa experiência, se ele ouviu essa história. Ele conta a história de cuidadores de animais que usavam os cães husky siberianos, aqueles cachorros lindos, maravilhosos, que ficam em temperaturas abaixo de zero e têm resistência, então eles puxam trenós e eles ajudam então aquele povo lá. E conta-se que havia um lugar onde tinha uma briga de cachorros. E um senhor que tinha um cachorro branco e um cachorro preto. E ele acertava, havia apostas, e aquele homem acertava todas as vezes qual cachorro que ia ganhar. E aí diz que chegou o final do tempo que aquele pastor estava ali naquele lugar, e ele falou: olha, por favor, me conta o segredo, você não erra nenhuma. Então ele disse: é simples. Quando eu quero que o cachorro preto ganhe, eu não dou comida ao branco durante um tempo. Mas quando eu quero que o branco ganhe, eu não dou comida para o preto. E assim, ele mais fraco é derrotado. E então Billy Graham usa essa analogia para dizer que é assim que acontece dentro de nós. Se nós alimentamos o animal chamado carne, né, ele vai vencer. E se nós alimentamos o espírito, ele vai vencer. Então a pergunta hoje pela manhã é, nessa luta contra o pecado, qual você tem alimentado? Você tem alimentado mais o espírito? E como é que se alimenta o espírito? Em conexão com Deus. E essa conexão com Deus é através da nossa vida devocional, do tempo que nós separamos para estarmos com o Senhor.
E o coronavírus, esse tempo de quarentena, tem nos ensinado o que é devocional, o que é tempo de qualidade com Deus, do que é buscar a face dele. Sabe aquele tempo que você tira para aquelas conversas íntimas com o Papai do Céu? Todas elas são alimento para o seu espírito. Sabe quando você percebe pecados e começa a corrigir rotas? Isso é alimento do espírito. Quando você fecha a sua boca, ao invés de dizer e gerar as brigas que você sempre gerava, isso é que o espírito está forte, está alimentado. Então, todas as vezes que você tem uma atitude que era contrária à sua natureza pecaminosa, é o espírito que foi alimentado, é o espírito que está forte, o Espírito Santo que habita em você, que está forte, agindo e operando de maneira muito especial. O pastor Ebenezer Bittencourt usa para essa passagem também uma outra expressão muito interessante. Ele diz que é a tensão que o crente deve ter. Ele nunca pode ficar ele não pode nunca ficar tranquilo e relaxado com relação a essa luta. Nunca. Ele tem que sempre estar tensionado. Eu não sei se você assistia, eu assistia e de vez em quando vejo algumas lutas do UFC, não porque tenho prazer nisso, mas às vezes você está vendo e você percebe como você se envolve nisso. Eu fico tenso, todo tempo eu fico tenso. Por quê? Porque eu entro no personagem, eu entro lá naqueles como eu tenho que cuidar, porque senão eu vou levar um nocaute, eu vou ser finalizado, eu vou para o chão, eu vou para a lona, né? Então, essa tensão que essas lutas trazem, tem uma coisa que elas nos ensinam, que assim é o pecado. Se você der um descuido, um vacilo, um tempo, o próprio inimigo vai usar aquela situação para tentar te derrotar. Mas nós não ficaremos derrotados no sentido de nocaute contra Satanás, porque o Senhor é aquele que é o nosso guardador. O pecado que nos levava ao inferno já foi derrotado, lembre-se disso. Mas nós ficaremos ali, naquela angústia do sofrimento que o pecado nos traz, a dor que ele nos traz. Por isso, nessa manhã, a pergunta é: quem você tem alimentado? Né? Quem você tem permitido ser o que vai dominar você? Vejo muitos cristãos sendo dominados pela ira. Vejo muitos cristãos sendo dominados por uma língua que não foi domada pelo Espírito Santo, que não tem temperança, nem domínio próprio em nada que fazem. Arrumam confusão para si e para os outros. Tenho visto cristãos que não têm domínio sobre as suas contas, não têm domínio sobre os seus gastos, vivem numa compulsividade tão grande que é guiada por instintos. Em tudo ele está movido por instintos. É hora de você ser sincero com você e dizer que você precisa de cura de Deus, precisa de tratamento de Deus. E aí você vai começar a ser contrário à obra da carne, vai se colocar contrário a essa ação. E não é você que vai vencer, é o Espírito Santo que habita em você. E uma das maneiras é exatamente confessar diante do Senhor a sua fraqueza e dizer ao Senhor que venha com o seu Espírito e tome conta da gente. É isso que Romanos 7 vai dizer. É claro que essa batalha vai ser até fim da nossa vida. Mas nós temos a certeza que o Senhor é quem nos dá a vitória. Veja, não há tentação que não seja humana. Deus é fiel para cuidar da gente e Ele não vai nos permitir algo maior do que a nossa capacidade. E quando Ele der isso, quando Ele permitir isso, Ele também vai dar com isso o escape. Lute, mantenha atenção, mantenha suas guardas erguidas e fechadas, para que este inimigo não tenha poder sobre você. Reconheça quais são eles. Nomeie-os diante do Senhor. Se você tem um amigo íntimo de oração, compartilhe com ele para que ele ore com você. Crie esses vínculos onde você possa não esconder nada para debaixo do tapete da sua consciência, para que de maneira muito especial você tenha gente orando por você, para que lute contra isso.
Repreenda isso. Não aceite isso. Não alimente o animal, carne que existe em você. Deixe ele morrer de fome. E ele vai se levantar, né? E no outro dia ele vai se levantar com força. Ele é alimentado durante a noite. Ele é alimentado diante das coisas que as pessoas fazem para a gente. E novamente você vai levá-lo onde? Lá na cruz. Crucifica a sua carne todos os dias. É por isso que Paulo vai dizer: estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado quer dizer, estou constantemente pregado na cruz. Isso quer dizer que a minha carne está constantemente sofrendo derrotas e morrendo. Isso quer dizer que se eu tiro ela da cruz, ela volta a viver. E a ida na cruz é exatamente a humildade de reconhecer que precisa do Senhor e que precisa morrer os instintos e os desejos da minha carne. É isso. E Gálatas 2:20 vai dizer exatamente isso. Que seja um dia de você ir para a cruz. Seja um tempo agora de você ir para a cruz. Todo dia é dia de cruz para o cristão. Porque é ali que a gente morre e Cristo ressuscita em nós. E o Espírito mantém-se forte e vence a carne. Que o Senhor dê vitória a você nessa batalha. E que você reconheça que não é sua a vitória. A vitória é do teu Deus que luta por você. Vamos orar? Eu queria nessa manhã orar por uma família que perdeu alguém muito amado. Quero orar pelo Israel e a Paloma. A Paloma perdeu seu padrasto. Né? Orar pela irmã Eduíges, que estão muito sensibilizados nesse momento tão difícil de coronavírus, não poder se abraçar, né? Não poder dar aquele abraço fraterno, do amor cristão mesmo, tem que ser tudo à distância, e eu queria orar por eles, né? Que o Senhor esteja consolando e fortalecendo eles. O seu Domingos era um homem temente ao Senhor, servo do Senhor, da Igreja Assembleia de Deus aqui de Blumenau, e eles me contaram que o último culto que ele assistiu foi o nosso culto de domingo, que passou no YouTube. Então Israel colocou para ele assistir, e ali ele teve uma porção da palavra de Deus também, e isso nos alegra o coração por poder ter sido parte desse tempo na vida do irmão Domingos. Mas que o Senhor esteja consolando essa família, e se você puder também orar por eles nesse momento tão difícil. Vamos orar? Senhor Jesus, Paizinho querido, nós estamos aqui, Pai, para dizer mais uma vez o quanto a gente é pequeno e como somos e queremos ser como ovelhas, Senhor, como pombas, Senhor, que nós queremos realmente ser sinceros, mas somos tão frágeis, Pai, e precisamos da Tua orientação, do Teu cuidado, da Tua direção. Nos ajuda, Paizinho, porque tantas e tantas vezes a gente acaba se envolvendo e deixando de lado coisas que são tão importantes, que é a Tua palavra, Senhor, que é a comunhão contigo. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor é o Deus sempre presente, porque o Senhor é onipotente, Criador de todas as coisas, e tudo está no Teu domínio. De uma forma muito especial, Senhor, eu quero clamar por essa família da Paloma e do Israel, Senhor. Que o Senhor esteja colocando graça na vida deles, fortalecendo, consolando e trazendo a Tua paz, Senhor. Também sabendo que o irmão Domingos era uma pessoa temente ao Senhor, e que mesmo na dor, Senhor, eles possam também encontrar livramento ali, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de todos os enfermos também, e eu quero continuar clamando por todos eles, Senhor. Eu quero clamar que o Senhor continue o processo de cura e ajuda, Senhor, para que eles possam sair dessa situação, Senhor, realmente felizes, porque o Senhor tem feito todas as coisas no Teu tempo, e também recuperando o corpo de cada um, Pai.
Entregamos esses queridos diante do teu altar também, Senhor, e colocamos esse dia diante de ti, pedindo, Senhor, que o Senhor realmente nos ajude, porque não sabemos nem como orar, Pai, né? Nós estamos clamando que o Senhor nos livre do mal. Tira de nós essa nossa natureza tão difícil e que a gente possa ser realmente um servo teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, obrigado porque a vitória do Senhor é certa. Amém. E com o sopro da sua boca o Senhor destruirá o inimigo, o anticristo que vier. Essa é a palavra do Senhor lá em Apocalipse. Nós cremos, ó Deus, na vitória completa. Nós já somos mais que vencedores. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós cremos nisso. Só que nós também somos conscientes de que em nós ainda habita, ó Deus, a velha natureza. O Adão ainda está vivo dentro de nós, lutando com unhas e dentes para o domínio do nosso coração. Por isso, Senhor, nós sabemos dessa tensão, dessa luta interna. Reconhecemos essa luta interna e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos alimente a cada dia. Que o Senhor nos fortaleça a cada momento. Para que estejamos vigilantes, atentos, ó Deus, a essa batalha. A qualquer sinal, ó Deus, de um alojamento, uma entrada, ó Deus, do pecado, algum sentimento que vai sendo criado dentro de nós, algum pensamento que vai sendo alimentado dentro de nós, alguma reivindicação, alguma coisa vestida de direito, a gente acha que tem direito disso. Senhor, sonda o nosso coração, sonda, Senhor, a nossa vida, sonda dentro da gente, vê se há alguma coisa, ó Deus, que possa gerar, Senhor, um alimento para a nossa carne. E, Pai, nós queremos que a cruz possa dar fim nesse sentimento. Que estejamos crucificados todos os dias, nos colocando lá naquela cruz e dizendo, Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Pai, que o fruto do Espírito Santo, que é tão bonito, tantas coisas nobres, sejam maiores do que todas essa lista tão horrível e triste que é a lista das obras da carne. Não deixa, Senhor, a gente deixar o Espírito sem alimento, mas que a gente busque o Senhor e que esse tempo seja o tempo, Deus, de entrega do nosso coração, de fazer exames da nossa consciência e também buscar o Senhor em intimidade. Dá-nos, ó Deus, intimidade contigo, para que a gente possa, ó Deus, ficar mais perto do Senhor e mais longe do mal. Por isso, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do maligno. É o que oramos em nome de Jesus. Colocamos a família diante do teu altar, do Israel, da Paloma, da dona Eduíge, Senhor, do seu outro irmão, o irmão da Paloma, sua cunhada, essa família, ó Deus, que está sofrendo a perda de alguém que eles amavam tanto. Que o Senhor esteja os consolando, o teu Espírito Santo esteja consolando e os fortalecendo nesse momento tão difícil. Senhor, é assim que oramos pelas nossas autoridades, oramos, ó Deus, pelos nossos governantes, oramos, ó Deus, por unidade dos poderes, ó Deus, por unidade das autoridades, oramos, ó Deus, por lucidez, por sabedoria, discernimento nesse momento tão difícil, Senhor, e que nós, como igreja, estejamos clamando ao Senhor para que essa pandemia acabe logo e, ó Deus amado, a igreja de Cristo não volte ao normal, mas volte transformada e essa terra transformada pelo poder do nome de Jesus. É assim que oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, um bom dia na graça do Senhor Jesus. Tá? Até hoje à tarde, até hoje 19 horas. E se você quer participar desse fundo de auxílio aos necessitados da nossa região por causa do coronavírus, você pode nos procurar em particular, me procurar no privado e eu vou te passar as informações necessárias.
Deus abençoe um dia abençoado na presença do Senhor.